de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não pensais que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Gilvan, alegria tê-lo conosco, amados irmãos e irmãs. Hoje gostaria, ao menos nesta parte da manhã, de deter-nos um pouquinho sobre este santo. Como tudo no Brasil vira polêmica, a vida de São José de Anchieta também, para alguns é contestada, justamente pelo fato da evangelização com os nativos da terra brasileira. Há, inclusive, teólogos que o criticam, dizendo que isso foi algo agressivo, vamos dizer assim, que tinham que se respeitar os costumes legítimos, não deveriam ter usado da evangelização e etc. E tinham que ter deixado, vamos dizer assim, os índios com a cultura pagã. Bom, o fato é que nós ouvimos um mandato muito claro de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje, que a liturgia nos apresenta, onde Jesus termina o Evangelho dizendo: quem praticar e ensinar estes mandamentos, veja, praticar, viver de modo que as pessoas olhando consigam entender a lei de Deus, e ensinar. Ensinar é fazer com que o outro também viva. Será considerado grande no reino dos céus. E aí, olhando esta promessa que nosso Senhor nos faz, e olhando para José de Anchieta, nós vemos o cumprimento desta promessa. O que santificou José de Anchieta foi justamente uma vida dedicada ao ensinamento do Evangelho. Anchieta nasceu nas Ilhas Canárias, na Espanha, e por volta dos seus 16 anos foi para Coimbra, em Portugal, para dedicar-se aos estudos. E lá em Coimbra, no colégio jesuíta, ele conheceu um homem que mudou radicalmente o rumo da sua vida, São Francisco Xavier, que foi para evangelizar as Índias. E a vida de São Francisco Xavier despertou em José de Anchieta um desejo de ser um cristão melhor e de consagrar a sua vida. Terminados os seus estudos, então, aos 18 anos, ingressou para a Companhia de Jesus. E muito cedo, logo após 2 anos de noviciado, José de Anchieta foi enviado para a terra de Santa Cruz, recém-descoberta, o Brasil. Desembarcou aqui no Brasil em 1533, ainda como seminarista. E em menos de um ano aprendeu o tupi-guarani e foi o primeiro a escrever uma gramática portuguesa para o Brasil, vamos dizer assim, na língua tupi, para ensinar os índios o português e, ao mesmo tempo, para ensinar aos portugueses o tupi-guarani. Além disso, dedicou-se
muito a catequese, sempre tentando levar a semente do Evangelho às culturas indígenas. E assim, diferente do que muitos apregoam, José de Anchieta, junto com seus 6 companheiros, conseguiu evangelizar as tribos indígenas sem o uso, vamos dizer assim, de violência. Não havia ali, na cultura evangelizada dos índios convertidos ao cristianismo, traços contrários ao Evangelho. Dentre eles, canibalismo ou práticas, vamos dizer assim, de idolatria a deuses, e eles viviam uma perfeita fraternidade. São José de Anchieta é, vamos dizer assim, na cultura brasileira um grande nome, não só por ter sido linguista, né? Mas também por ter sido poeta, dramaturgo, escreveu muitas peças de teatro para evangelizar os índios, mas participou de fundações de cidades importantes, como a cidade de São Paulo, o Estado do Espírito Santo, criou colégios, criou em muitos lugares instituições de ensino que até hoje estão, vamos dizer assim, trabalhando, e por isso se tornou grande. Mas gostaria de me deter em algo que pouco se diz da vida de São José de Anchieta, que é o seu profundo amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Teve ainda num período que era seminarista uma revolta de uma tribo na cidade de hoje, onde é Ubatuba, em São Paulo, onde essa tribo foi, vamos dizer assim, instigada pelos franceses, que também tinha interesse aqui no Brasil, de colonização, e essa tribo começou a promover guerra. Então, junto com o padre Manuel da Nóbrega, que era o seu supervisor, José de Anchieta ofereceu para virem a esta tribo, estavam no centro de São Paulo, para negociar paz, para acabar com a guerra. E aí aconteceu que os índios aprisionaram o padre, e José de Anchieta se ofereceu para ficar no lugar do padre como refém, e porque sabia que o padre precisava estar em diálogo não só com esta tribo indígena, mas com a outra, para que não houvesse guerra. E ficou 5 meses preso como refém, sendo todo dia ameaçado de ser morto e devorado pela própria tribo indígena. Mas era um costume nessa tribo de que antes de que sacrificassem o prisioneiro, concedesse ao prisioneiro os maiores prazeres. Então os índios ofertavam as próprias mulheres para que o prisioneiro pudesse divertir-se e assim morrer feliz. E José de Anchieta foi duramente provado a quebrar o seu voto de castidade e de pureza. E fez uma promessa, que se ele conseguisse sair vivo e casto do cativeiro, ele escreveria um poema, escreveria a vida de Nossa Senhora em versos. E assim foi feito. Depois de 5 meses, José de Anchieta saiu, ainda seminarista, puro e ao mesmo tempo vivo, e escreveu um poema até hoje famosíssimo, com mais de 6.000 versos, em honra a Nossa Senhora. Imaginam vocês, dupla graça, de conservar a pureza, mas ao mesmo tempo de decorar, porque ele escrevia esses versos no cativeiro, na areia do chão, e decorar 6.000 versos, para depois transpô-los em papel, é graça de Deus. Foi ordenado depois padre em Salvador, na Bahia, e viveu boa parte do seu ministério na cidade de São Paulo, e terminou sua vida no Espírito Santo aos 63 anos de idade, impelido por um profundo amor a Jesus. Por isso hoje ele é exaltado. Nós o exaltamos não pelo crescimento intelectual, cultural e, vamos dizer assim, civilizatório
da sociedade brasileira. Ele o fez isso não porque estava aliado a um partido político, não estava aliado nem a Portugal, nem aos franceses, nem aos holandeses, nem aos indígenas. José de Anchieta fez isso porque amou o nosso Senhor. Deixou tudo o que tinha, viveu a radicalidade do Evangelho para ir para um lugar desconhecido, onde muitas vezes passou a necessidade da fome, do frio, da escassez de recursos, da solidão, do desapego até mesmo da própria vida, para fazer com que nosso Senhor Jesus Cristo se tornasse conhecido, amado. Se hoje estamos aqui, louvando e bendizendo a Deus, muito devemos do esforço de São José de Anchieta, que nos trouxe a raiz, a semente do Evangelho, que frutificou em terra boa e chegou agora em nossos corações. Por isso, meus amados irmãos, como diz o apóstolo Paulo na segunda leitura, não pensam vocês que isso é mérito nosso, é graça de Deus. É graça de Deus conhecer o Evangelho, mas é graça muito maior de Deus viver o Evangelho. E viver o Evangelho à medida que Cristo nulo propõe. Porque, como diz Jesus, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Pelo contrário, eu vim lhes dar pleno cumprimento. Parece uma contradição, né? Porque na primeira leitura, São Paulo, vamos dizer assim, sentava a lenha na lei. E agora Jesus diz que ele não vem para abolir a lei, mas vem para dar-lhe pleno cumprimento. Como a gente entende isso? Jesus é a perfeição da lei. Por isso ele é o pleno cumprimento da lei. Quem olha para Jesus vê a lei viva, não a lei morta, não um preceito pelo preceito, uma regra estéril gravada em pedras, mas olha para Jesus e vê uma regra que é com o intuito de dar vida. Por isso ele não abole a lei, mas ele vem ensinar o que é a lei e a lei que dá vida. E ao mesmo tempo Jesus nos ensina algo muito profundo. Antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula do Evangelho será tirado sem que tudo se cumpra. O que eu quero terminar dizendo é exatamente isso. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina que aderir ao projeto de Deus é abrir mão da nossa razão. Não penseis. Tem hora que a gente faz um Evangelho à nossa medida. Tem hora que a gente faz da palavra de Deus uma carta biográfica nossa, onde é a gente que acredita naquilo que nos convém, onde a gente acolhe aquilo que nos é cômodo e ainda com um pretexto muito mesquinho de dizer assim, os tempos mudaram. Isso é naquela época. Desculpa o padre falar com tamanha franqueza, também naquela época não era aceito. Porque muitos olhavam para Jesus e diziam assim, esse cara está doido. Olha o evangelho de domingo passado, né? É um endemoniado. Ou então, como os próprios seguidores de Jesus, quando João vai nos apresentar o sermão do pão da vida, diz, quem é que dá conta de viver isso? Isso é exigente demais para nós. Jesus não veio para mudar o que é a verdade, mas Jesus veio nos ensinar a, estando unido a Ele, a fazer da nossa vida uma vida de verdade, uma vida consumida em Deus. Por isso o Evangelho não muda conforme as circunstâncias do tempo. O tempo passa, o tempo muda, mas a verdade que vem de Deus é eterna e imutável, porque é a única fonte capaz de nos dar vida, que passa para além desse tempo, que passa para além dessa história, que é a vida do coração de Deus. Tenhamos a coragem, então, meus irmãos e irmãs, de perceber não somente quão vívida e quão profunda é a força da palavra que transforma o nosso coração, mas deixemos que esta palavra penetre a nossa vida, nos encante como encantou São José de Anchieta, a fim de que a nossa vida seja também letra viva, carta viva, evangelho vivo, que os outros possam olhar para nós e ver que Deus age em nós, por nós e em nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, elevemos então confiantes ao Senhor nosso Deus as nossas preces. A cada